Uma boa noite a todos que estão aqui, a todos que também, com certeza, estão nesse momento nos assistindo, nos escutando. Então, que todos nós, nesta noite, possamos sentir essa energia radiosa de luz vindo do nosso Mestre Jesus, derramada sobre esta casa, amparando cada um de nós que aqui se encontra, e cada um que em seus lares ou aonde estiverem neste momento também estão recebendo todo o amparo divino. Porque assim, meus irmãos, Jesus, nosso Mestre, é o que Ele nos deixou durante todos esses séculos e séculos. Esses ensinamentos estão aí. Eles estiveram sempre aí, disponível para todos nós. Mas, como nos encontrávamos, ainda nos encontramos em alguns momentos, perdidos nos nossos eu, perdidos nas distrações que nos levam no nosso dia a dia a não perceber todo esse amor, todo esse amparo maravilhoso que sempre existiu para cada um de nós. Quando chegamos, reencarnamos, chegamos novamente na Terra, desde a nossa chegada até a nossa partida, o nosso desencarne, somos assistidos. E não para por aí. Quando desencarnamos, a mesma coisa acontece. Continuamos amparados, recebidos, auxiliados. Muito mais do que a gente pode supor, muito mais do que a gente pode imaginar. É imenso o amor divino de nosso Pai Criador. Não podemos assim medir. Não existe uma medida para um amor tão grandioso. Depois, Jesus, da mesma maneira, nos ama incontestavelmente. Então, queria chamar a todos a essa reflexão, de olharmos para o lado, de olharmos para a frente e de buscarmos principalmente dentro de cada um de nós, buscarmos todas as coisas boas, positivas e colocar elas sempre na frente. E a cada uma daquelas que se aproximarem da gente, que não forem coisas boas, sabemos que nos traz dor, botar essas que trazem a felicidade e a alegria, que não é momentânea. Essa é a que nós vamos levar para o outro lado. As distrações que quis me referir é que fechamos muitos os nossos olhos, nos iludimos na trajetória da nossa existência, valorizando coisas que muitas vezes descobrimos que não têm tanta importância. Isso, na verdade, costuma acontecer depois de uma certa idade. A gente começa a ficar muito mais receptivo. A gente começa a escutar mais aqueles que podem nos dar uma palavra certa, um conselho, um bom amigo. Mas o nosso bom amigo sempre esteve conosco e sempre estará. Então, com esse pensamento de que estamos sempre amparados, sempre, nunca estamos sozinhos, estamos sempre com uma luz, uma energia que muitas vezes a gente não percebe, mas ela está conosco. Essa energia vem de nosso Pai Criador e vem de nosso Mestre Jesus e de tantos e tantos trabalhadores que na sua seara seguem. Que nós também possamos ser esses trabalhadores da sua seara, Mestre Jesus.
que nós possamos nos colocarmos, abrir os nossos olhos, as nossas consciências, desapegar de tantas coisas que nos desviam de tudo que ensinaste. Então, com esse pensamento de amor e amparo, pedimos ao Mestre Jesus que derrame sobre essa casa e sobre cada um trabalhador que aqui se encontra toda a luz radiosa, todo o amparo, tudo que necessitamos para nos energizarmos nessa energia de amor. Agradecer sempre tudo aquilo que cabe a cada um de nós. Receber com muita gratidão e sabermos que cada dia é um novo dia e que Jesus está sempre lá. Esteve sempre lá, estará sempre lá. Precisamos enxergá-lo. E damos por aberto os trabalhos de hoje, de palestra e passe, com o nosso irmão Sandro. Que assim seja. Boa tarde a todos. E a mim cabe falar hoje sobre honrai vosso pai e vossa mãe. É um capítulo muito importante, é algo tão importante que ele se encontra presente nos 10 mandamentos e se encontra presente também aqui no Evangelho. Mas se nós fizermos uma questão de analisarmos a cultura de muitos povos, nós vamos encontrar em diversas épocas, existências, que durante algum período, ao chegar à velhice, nas tribos, nas aldeias ou civilizações não tão modernas, eram então abandonados os mais velhos, eram levados para algum lugar para que lá viessem a falecer pelo abandono, pelo despreparo, pela falta de capacidade de sobreviver. Porque já não conseguiam contribuir, porque já não tinham a juventude, a força, a agilidade para ajudar ao sustento, então, daquele grupo, daquela tribo. Então, já que eles não podiam produzir, eles eram jogados, abandonados à própria sorte. E isso, em várias ocasiões, em vários lugares do mundo, aonde a escassez de alimento, a dificuldade, ainda era algo reinante. Mas hoje nos encontramos no século XXI, aonde as facilidades se encontram ao nosso alcance, e mesmo assim, de uma maneira não tão cruel, mas ao mesmo acontece isso. Em muitos casos, quando a velhice chega, alguns são então não abandonados ou atirados na rua, mas são depositados em algum asilo, alguma casa de repouso, onde basicamente são abandonados porque muitas vezes os filhos lá não comparecem mais. Então, há ainda essa situação. E nós vamos ver que Jesus já falava do honrai vosso pai e vossa mãe, porque era muito comum na época o abandono. Então ele prometia àquele que cuidasse do pai e da mãe que ele viveria um grande tempo, o maior tempo na terra prometida que Jesus falava. Mas nós vamos entender também que a questão do honrai o vosso pai e a vossa mãe é algo que nasce no próprio berço, é algo que muitas vezes os próprios pais são responsáveis para que no futuro possam vir a ser abandonados, a sofrer a ingratidão dos filhos, porque há a questão de educar,
se tu educa teu filho para ser egoísta, para ser um vencedor, para passar por cima dos outros, um dia ele irá te retribuir da mesma maneira. Se tu não ensinar o teu filho a amar, a valorizar o próximo, como ele vai valorizar aquele que se encontra dentro da sua própria casa, o seu pai e sua mãe? Então nós vamos encontrar muitas vezes num lar que houve a falta da semente, do amor, da caridade com o filho, ensinando o respeito. Lá no futuro ele retribui. Tem um verso de uma música que eu escuto há muitos anos, há quase 50 anos, e essa música, esse trecho dessa música, ela sempre me tocou muito, que dizia, então, que o pai já estava velho, morava com o filho. Em certo momento, o filho e a nora se desentenderam, e a nora disse então que era hora do pai dele, do sogro, partir. Então o filho, meio sem saber o que fazer, vai lá, pega um pedaço de couro, entrega para o pai e diz: pai, não tem mais condições de o senhor viver na nossa casa, então o senhor, por gentileza, esse couro para lhe abrigar do frio e da chuva, o senhor vai embora. E o velho saiu de cabeça baixa caminhando, mas ali se encontrava o neto dele, que saiu correndo atrás do vô. O vô se abaixa, ele fala alguma coisa no ouvido do vô. O vô rasga aquele couro no meio, dá a metade para o neto, vai embora e o neto volta correndo. E o pai, ao assistir aquela questão, pergunta para o filho: filho, o que houve? Não é, pai, eu fui lá e disse para o vô: vô, um dia eu vou crescer, um dia eu também vou me casar. Pode ser que eu e meu pai não se acerte, então esse pedaço de couro eu vou dar para ele levar. Então nós vamos entender nessa mensagem tão simples e tão profunda dessa música, que ela nos fala do quê? Que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Porque se hoje eu posso desfrutar da minha juventude, da minha saúde, o tempo é o aliado que vai aos poucos me levando isso. Vai me tirando a força, o vigor, vai me tirando a energia, e eu também me tornarei um velho, como todos nós nos tornaremos. Por isso que Jesus falava da importância de honrar pai e mãe. Em algumas civilizações as pessoas acham que honrar é não desrespeitar, é não humilhar, é não sujar o nome da família. Quantas vezes nós ouvimos relatos em algumas culturas aonde os filhos desonraram os pais, onde os filhos envergonharam os pais e muitas vezes acham pela porta do suicídio a única maneira de colocar novamente a honra da família, como se diz. Mas o honrai vosso pai e vossa mãe não se expressa nesse sentimento orgulhoso e materialista do ser humano. Ele é muito mais amplo. Mas que nós possamos entender essa amplitude, nós temos que compreender o que é a família, o que é a união de pai, mãe e filhos. É uma bênção que é dedicada a todos e permitida por Deus, para que naquele momento núcleos familiares espirituais possam se reunir, possam se juntar novamente, ou para desfrutar e caminhar juntos, ou para amparar. Sempre tem um mais fraco, um mais forte, um menos evoluído, um mais evoluído, que precisam de amparo. E nós vamos encontrar muitas vezes no seio familiar, aonde aquele irmão mais necessitado, aquele irmão mais rebelde, aquele irmão mais revoltado, muitas vezes pela situação que vive, econômica, financeira, seja qual seja, não consegue entender nem valorizar os pais ou o sacrifício que os pais fazem, mas muitas vezes o que ele não sabe é que antes dele reencarnar, se encontrando na espiritualidade, necessitando do reencarne para a correção, muitas vezes ele implorou
para que 2 espíritos aceitassem recebê-lo na Terra. Então, muitos de nós que reencarnamos devemos agradecer a oportunidade que os pais nos deram de reencarnar. Mesmo que eles não façam mais nada por nós em nossa vida, mas eles nos deram esta oportunidade que nós muito pedimos e muito queremos. Nós temos que entender nessa união familiar regida pela espiritualidade, aonde esses irmãos vêm fazer parte, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos a ensinar. Da mesma maneira que sabemos que talvez os filhos irão abandonar, os pais serão ingratos com os pais, mas não cabem a nós a justiça é de Deus, porque se esse irmão faz, um dia ele irá responder por isso, mas muitas vezes ele aprendeu a ser ingrato, então ele terá a ingratidão. Mas nós temos que compreender também o que é honrar vosso pai e vossa mãe. Confesso que durante um bom tempo eu li esse capítulo, já fiz palestras sobre esse capítulo, mas levou um certo tempo para que eu pudesse entender o que é honrar, o que é respeitar, acima de tudo, amar. Porque nós temos que entender que nós vivemos momentos diferentes, momentos na história, momentos da humanidade, das gerações. A minha juventude foi diferente da juventude do meu pai, foi diferente da juventude do meu avô, e da mesma maneira que a velhice do meu avô foi diferente da do meu pai e vai ser diferente da minha. Então nós temos que ter esta visão, porque nós temos que compreender o que acontece com nós. Porque é muito difícil falar da velhice quando nós temos 18, 20, 25 anos, 30 anos. Nós não conseguimos entender o que é a velhice. Por mais que nós viemos a nos esforçar, nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender como pode alguém que tem força como eu tenho, de repente não ter mais a força, não conseguir sequer levantar algo. Se não conseguimos entender como pode eu que tenho a visão perfeita começar a parar de enxergar. Eu não consigo entender isso aos 20 anos, aos 30 anos. Eu não consigo entender o que é a surdez que se aproxima do ser, porque o seu corpo já está indo, já está se entregando, já está chegando ao final. Então nós temos essa dificuldade, como é difícil. Nós vemos como tratar uma pessoa de idade, porque nós não compreendemos. Mas nós teremos a oportunidade de compreender quando nós começamos a ter os primeiros sintomas da velhice. Quando nós acordamos de manhã, olhamos para o celular e já não conseguimos enxergar, começa a ficar tudo embaralhado. Quando nós vamos vendo que a nossa força também já está indo, que o nosso corpo já não reage tão rápido. Então, começamos a ter essas noções, porque algo que é simples para mim, algo que é banal na minha vida, para quem já tem uma certa idade, é extremamente difícil. Eu nasci na transição entre não ter e ter a tecnologia. Mas eu passei por essa transição numa idade onde eu estava no auge da minha juventude para aprender e absorver. Hoje, muitas vezes, os filhos não têm a paciência com os pais porque eles têm uma dificuldade, eles não conseguem entender como funciona um aparelho desses. Eles não sabem fazer isso, eles não sabem fazer aquilo, mas é tão simples, até os netos que já nasceram sabem. Então, honrar pai e mãe é saber respeitar essas limitações, é saber que para eles o celular é algo extremamente complicado. Por mais que seja repetitivo, é assim que tu faz, é assim que tu faz, é assim que tu faz, vai ter que continuar tendo essa paciência. Porque talvez quando chegar na minha época dos meus 70, 80 anos, se Deus me permitir, talvez nós tenhamos outras tecnologias e talvez eu não consiga acompanhar, o meu cérebro não consiga absorver, porque já se encontra cansado, esgotado, de tantas horas que passei acordado cuidando dos meus filhos, de tantas vezes que eu tive que trabalhar para dar sustento para eles, então o meu corpo já não reage. Então eu tenho que ensinar aos meus filhos o que é a velhice, porque se eu não ensinar o que é a velhice, eles não vão honrar-me, não vão honrar os pais, porque eles não sabem o que é a velhice.
Então Jesus sabia que era difícil explicar para eles o que era velhice para aquele povo. Por isso que ele prometia um prêmio. Se cuidares do teu pai e de tua mãe, se não os abandonares, tu receberás mais tempo no paraíso. Era uma recompensa para que eles fizessem isso. Não por amor, porque eles não estavam preparados por fazer por amor, mas sim pela recompensa que eles assim o fariam. Mas nós hoje vivemos num mundo em que nós já temos a consciência da recompensa. A recompensa que nós temos em tratar, reconhecer tudo que foi feito por nós. É reconhecer as horas que a mãe passa acordada, zelando o sono do filho, doente, com febre. É reconhecer que agora é o momento de retribuir. É o momento de entender que esta família espiritual que nós vivemos, nessas idas e vindas, nessas encarnações e reencarnações, de voltarmos outras vezes ao mesmo seio familiar, termos esta consciência de amparar aquele que se encontra na velhice, de dar o exemplo. Ao momento que eu amparo, que eu cuido do meu pai, da minha mãe, os meus filhos estão assistindo, chegará um momento em que eles farão isso comigo, porque eles viram eu fazer. Agora, se eu abandoná-los à própria sorte, como muitos fazem, porque só estrova, só incomoda, só dá trabalho, esse velho, larga lá no asilo, visita uma vez por ano, chegará um momento em que eu ficarei velho. Todos nós ficaremos. E aí meus filhos verão que eu comecei a incomodar, eu comecei a estrovar, e de repente já que o vô já partiu, deve ter uma vaguinha lá que o vô deixou, botar o pai lá. Esse é o ciclo que nós vivemos. Esse é o ciclo que as pessoas vivem inconscientemente. Porque muitas vezes elas enxergam somente o material. Elas não enxergam o espiritual. Elas não enxergam a revolta que pode gerar num pai que se sente abandonado, da ingratidão. Aqui no capítulo fala da ingratidão. E a ingratidão é um dos maiores, podemos dizer, entre aspas, pecado que a gente pode cometer. Porque nós não reconhecemos tudo que foi feito por nós. Nós sempre achamos que não foi feito nada, que os meus pais não fizeram nada por mim, não sei isso, mas é que a gente não lembra, a gente esquece das noites acordados dos pais, de quantas vezes os pais tiveram que trabalhar ou abrir mão de coisas pelos filhos. Mas, ao desencarnarmos, nós teremos a oportunidade de relembrar, de entender e compreender como foi toda essa minha jornada, do momento que eu nasci até o momento que eu desencarnei. E aí nós temos uma amiga em comum a todos, que está sempre conosco. Ela não nos abandona, é a consciência. A consciência vai nos chamar a olhar como foi a tua existência. Olha aqueles dois ao qual tu implorou a oportunidade de nascer, para que eles te recebessem na terra, para que eles te pudessem dar a oportunidade de tu consertar alguns erros, de tu aprender algo, e tu termina a tua existência dessa maneira, totalmente ingrato, sem auxiliar aqueles que te auxiliaram, sem amparar aqueles que te ampararam. Aí a consciência vem, aí a consciência bate. E aí nós imploramos novamente: ah, meu Jesus querido, permita que eu consiga e que eles me aceitem de volta, e para que nós possamos trilhar novamente uma encarnação aonde eu serei um bom filho, aonde eu serei um filho que vai reconhecer, aonde eu serei um filho maravilhoso. Esse é o ciclo que muitas vezes se cria pela ingratidão. E a ingratidão é isso, é o mais auge, o mais puro do nosso egoísmo, porque nós
não nos achamos capazes. Nós vamos encontrar, hoje não é tão comum, mas na geração do meu pai era mais comum. Famílias com 10, 12, 14 filhos. E desses 10, 12, 14 filhos, apenas um, muitas vezes, se preocupa em cuidar dos pais na velhice. Os outros sempre estão ocupados, sempre tem alguma coisa para fazer. Esse final de semana eu não posso, no outro eu estou viajando, pede para o fulano, pede para o ciclano, e aí nós vamos empurrando para um, para outro, mas sempre tem um que acaba então assumindo essa tarefa divina de auxiliar e amparar. Porque talvez ele já venha com essa missão, já que receberam 10, 12 irmãos, espíritos necessitados do reencarne na família, pelo menos um entre eles consegue retribuir o que os outros 9, 10 não conseguem fazer. Então nós vamos entender que honrar pai e mãe não é simplesmente amar e respeitar, é amparar, é auxiliar, é estar junto, é ter a paciência e a disposição para, acima de tudo, compreender as limitações que o corpo vai impor a todos nós. As limitações, elas vêm devagarinho, aos poucos, porque faz parte da evolução, faz parte do nosso aprendizado, porque nós dizemos amar o próximo como a si mesmo, mas se nós não conseguirmos amar os pais até o último momento da existência, retribuindo tudo que foi nos feito, nós não amamos ninguém. Se nós não conseguimos amar os pais, não amamos a Deus, porque Jesus já disse, se tu não consegue amar aquele que tu vê, como tu vai amar alguém que tu não vê? Então nós vamos entender que essa lição é maravilhosa, que nós tenhamos que aprender a ensinar os mais novos que estão chegando, para que eles possam também entender a importância do mais velho e que eles nessa jornada também envelhecerão. Nessa jornada eles também poderão evoluir com o aprendizado, com amor. Muitas vezes nós encontramos também aqueles casais que adotam uma criança, entre aspas, que foi abandonada, e aquele filho que foi adotado, muitas vezes a família já tem 2, 3 filhos consanguíneos, aquele adotado é que vai se dedicar o resto da vida a cuidar do pai e da mãe. Porque não é uma ligação sanguínea, é uma ligação muitas vezes espiritual, é uma ligação de amor. Porque nós temos que entender que as famílias não são compostas só pela carne. Nós não surgimos no momento da concepção e não terminamos no túmulo. Nós viemos de muitas e muitas existências. Nós criamos famílias espirituais, onde aos poucos nós vamos nos reencontrando aqui. Por isso, muitas vezes, aquele que foi abandonado, porque aquele casal que tinha prometido que iria recebê-lo e ampará-lo, não se encontra nessas condições, então outros vêm e os abraçam. Outros vêm, pegam esse dever para eles. E assim nós vamos compreender a magnitude do amor. Então, honrai vosso pai e vossa mãe é algo profundamente importante que nós aprendamos e venhamos a entender e compreender. Pode ser que para muitos que estão me ouvindo nesse momento ainda não consigam entender a profundidade desta frase, porque ainda são novos, jovens e fortes. Mas eu tenho certeza que aqueles que hoje se encontram já entrando na 3ª, na 4ª idade, esses entendem muito bem as palavras de honrai o vosso pai e a vossa mãe. Muito obrigado a todos pela paciência. Bom, queridos irmãos, depois desses ensinamentos tão maravilhosos, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer com muito amor, com muita gratidão no coração,
agradecer todo o amparo divino que recebemos, todo o amparo que o Mestre Jesus derramou e derrama sobre cada um de nós. Vamos convidar ao Mestre Jesus que possa neste momento ir até os nossos lares e que lá, onde encontram-se os nossos familiares, que cada um possa receber a luz divina, o auxílio, o amparo tão necessário, que tanto necessitam, que possam ser acalentados em seus corações aflitos, que possam receber a elucidação dos seus pensamentos turbulentos, que possam sentir o quanto são amados. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que também ampare cada um que encontra-se em dificuldade, que ainda caminhando, perdido nos seus vícios, perdidos muitas vezes, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer, mas que possam estar receptivo a receber de Ti uma luz que clareie o caminho, que mostre a direção onde seguir. Queremos Te rogar também, Mestre Jesus, por cada irmão que neste momento chega à espiritualidade, retorna à pátria espiritual, que ao chegar possa ser recebido, amparado, que o Seu amor possa acalentá-lo e guiá-lo na espiritualidade, nessa nova casa que é o nosso verdadeiro lar. Mas também queremos Te pedir, Mestre Jesus, por cada irmão que retorne à carne, que chegando aqui possa encontrar lares estruturados, famílias com amor. Mas se assim não for, sabemos que nenhum ficará sem o Seu amparo e sem o Seu amor. Pedimos também, Mestre Jesus, por todos os vovôs, vovós, crianças também que ficam em orfanatos, que todos possam receber de Ti essa luz que ilumina e que ampara. Queremos Te pedir também, Mestre Jesus, por todos os nossos governantes, que eles possam ter uma consciência expandida, que essa consciência possa trazer o bem a todos igualmente. Também queremos Te pedir, Mestre Jesus, Te pedir mais uma vez por todos aqueles que trabalham na saúde, todos aqueles que também encontram-se enfermos, hospitalizados, que recebam o Seu amor e o Seu amparo, Mestre Jesus. Que todos possam sentir acalentados nessa energia que irradia de Ti.